Para você ver, mostra séries especiais de reportagens exibidas no seu jornal na TVT. Hoje estamos falando sobre os obstáculos que os negros enfrentam para se inserir na sociedade. Eles são maioria no país. A população admite que o racismo existe, mas ninguém se considera racista. O racismo não é exclusividade brasileira. Tanto que em 1976, a ONU instituiu o 21 de março como Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Aqui no Brasil, o racismo e o tratamento de trabalhadores como escravos podem entrar para a lista dos crimes chamados hediondos. É o que decidiu a comissão de juristas responsável por elaborar o novo Código Penal brasileiro. Em maio de 2012, um crime por motivos raciais provocou revolta e indignação. Uma estudante angolana foi assassinada enquanto se divertia com amigos num bar no bairro do Brás. Nós estávamos lá no Brás, nessa altura estávamos em conjunto de amigos, tomando umas cervejinhas, umas refrigerantes, e de repente surgiu um barulhozinho, um desentendimento entre um angolano e um brasileiro. O brasileiro de repente chamou o angolano de macaco. O angolano não admitiu que fosse chamado de macaco. Ele saiu e o brasileiro empurrou o brasileiro e ele sentiu-se logo ironiado. De repente saiu. Minutos depois, ele apareceu. A pessoa com quem ele havia discutido já não estava presente, já tinha se retirado. Então encontrou outras pessoas que estavam do outro lado, aí começou logo a disparar. O primeiro tiro tocou num rapaz que rompeu a barriga. O segundo tiro foi para Zurmira diretamente, caiu imediatamente no chão. O outro tiro foi para uma moça grávida. O outro tiro foi para um rapaz que quebrou o pé e todos nós ficamos em pânico, começamos a correr. A visão que os brasileiros têm da África é uma visão única. Unificam a África toda num só, sendo um continente de pessoas miseráveis que vivem em barracos com animais. O preconceito que nós passamos é relacionado a isso. Primeiro, por ser negro, que tem até a questão de superioridade racial, acham que por ser branco ou amarelo é superior ao cara que é negro. E depois vem a questão do preconceito por pensarem que a África só é habitada por pessoas de nível baixo e que em desenvolvimento. O preconceito mesmo na pele senti aqui no Brasil. De fato, eu senti aqui no Brasil desde o momento que eu cheguei em Guarulhos até o resto do tempo que eu vivo aqui no Brasil. Desde a locação de casa, a ida para o shopping, para o supermercado, a saída nas ruas. Eu sinto preconceito desde o olhar das pessoas até a maneira com que ele passa um artigo que você vai comprar ou vai ter. O caso do incêndio do apartamento dos estudantes africanos na Universidade de Brasília, a morte do estudante africano em Nordeste e outros que nós sabemos. Aí o caso da Zulmira só veio detonar um problema que nós, a comunidade africana, já vinha enfrentando. Há uma articulação de cerca de 30 entidades cobrando justiça e apuração para o caso, porque não foi apenas o assassinato de uma jovem, mas uma tentativa de massacre, outros 3 angolanos foram vítimas, e que esse caso nos ajude o Brasil a lidar melhor com a situação dos africanos e também prevenir outras questões como essa. E a legislação brasileira é antiga, do período da ditadura militar. Nós achamos que é necessária uma revisão da legislação para que uma nova lei de migrações seja pautada em defesa de direitos humanos. E, no caso do combate ao racismo, que seja dado atenção à situação dos africanos. Para você ver, fora do Brasil, a imagem que se tem daqui é de um país de absoluta igualdade racial, com negros e não negros convivendo alegremente em festas como o Carnaval, por exemplo.
Por isso, os africanos que escolhem o Brasil para estudar levam um susto quando chegam aqui com a discriminação, como disse o estudante angolano Marcelo Carvalho. E outra dívida da nação com os negros é em relação à educação. Poucos chegam ao ensino superior. As cotas nas universidades públicas são nosso assunto depois do intervalo. Até já!